foi prometida por carta e cruelmente rejeitada por ser obesa. Todos zombavam dela, até que um conde viúvo apareceu e mudou o seu destino para sempre. Conta-nos de onde nos ouves e prepara-te, porque esta história vai atravessar a tua alma. Ano de 1398, nas terras frias de Valistela, uma vila esquecida entre montanhas e rios que rugiam como feras indomáveis. A noite estava coberta por um céu sem estrelas, como se até os céus tivessem se negado a iluminar o caminho de Isolda de Miralba, a filha mais velha de um nobre em decadência. A sala do castelo era sombria, iluminada apenas por tochas que estalavam contra a pedra úmida. O pai, Dom Aureliano de Miralba, um homem endurecido pela guerra e pelo orgulho, segurava entre as mãos um pergaminho selado com cera vermelha. Era a carta que decidiria o futuro de sua filha, a carta que a prometia em casamento a um jovem herdeiro de terras distantes. Mas havia um problema. Isolda não era a donzela que os poetas descreviam em seus cantos. Seu corpo, robusto e cheio, havia sido motivo de murmúrios entre as damas e objeto de desprezo entre os cavaleiros. Não importava que sua risada iluminasse os salões inteiros, nem que seu coração escondesse uma bondade inquebrantável. Para muitos, ela era simplesmente a filha obesa de Miralba. O silêncio da sala quebrou-se quando Aureliano estendeu a carta diante dela. "O teu destino está escrito, filha", disse com voz áspera. "Serás prometida por carta, e o teu dever é aceitar sem questionar." Isolda apertou os lábios. Seus olhos refletiam uma tempestade que não podia conter. Tinha sonhado com um amor verdadeiro, com alguém que visse além de seu corpo, alguém que ouvisse a música escondida em sua alma. Mas aquela carta não falava de sonhos, e sim de um destino imposto. A viagem até o castelo do prometido começou semanas depois. Levaram-na coberta por um véu, como se seu rosto fosse algo que devia ser escondido. Os soldados que escoltavam a comitiva mal a olhavam, e as criadas cochichavam atrás dela. Cada passo do cavalo que a transportava ressoava como um eco de humilhação. Quando finalmente chegou diante de seu futuro esposo, a sala encheu-se de murmúrios. O jovem a observou com desdém. Os lábios curvaram-se num sorriso cruel, e com uma única frase destruiu o que restava de sua ilusão. "Não aceitarei como esposa uma mulher tão obesa. Prefiro viver sem herdeiros a carregar esta vergonha." O eco dessas palavras atravessou-lhe o coração de Isolda como uma espada, e enquanto a multidão continha risadas e escândalo, ela baixou o olhar, mas em seu interior algo começava a acender-se, uma força silenciosa que aguardava o momento de despertar. A sala inteira congelou-se nesse instante, porque ninguém sabia que, nas sombras daquele salão, encontrava-se o conde viúvo de Alborã, um homem marcado pela perda e pela solidão, e seus olhos haviam reparado em Isolda de uma maneira diferente de todos os outros. E foi nesse cruzar de olhares que o destino começou a mudar. O nome do homem que observava das sombras era Conde Roderick de Alborã. Viúvo havia quase uma década. Tinha se retirado da vida pública após a morte de sua esposa, uma tragédia ocorrida durante um parto que não só lhe roubou a mulher que amava, mas também o filho que deveria continuar o seu legado. Diziam que Roderick tinha se tornado um fantasma, caminhava pelos corredores de seu castelo em silêncio, rejeitando festas, alianças e até a guerra. No entanto, naquela noite do ano de 1398, fora obrigado a apresentar-se na corte para selar assuntos políticos com os nobres de Valistela. E foi então que a viu. Isolda permanecia de pé, com o véu caído sobre os ombros e os olhos fixos no chão depois da cruel rejeição. O murmúrio das risadas enchia a sala como um enxame venenoso. Ninguém viu o que Roderick viu nela.
A firmeza com que mantinha as costas eretas, apesar da humilhação, a centelha de orgulho que brilhava em suas lágrimas contidas, a força escondida em um silêncio mais digno do que qualquer discurso. O conde, endurecido por anos de solidão, sentiu algo estremecer em seu peito. Lembrou-se de sua falecida esposa, que também fora alvo de críticas por não se encaixar nos padrões de beleza da corte. Lembrou-se de como a havia defendido diante de todos, sem importar-se com os cochichos, porque em seu coração sempre soube que a verdadeira nobreza não estava na aparência, mas no espírito. Enquanto isso, o pai de Isolda, Dom Aureliano, discutia com o jovem pretendente, que havia rejeitado sua filha. O ar estava carregado de tensão, vergonha e desprezo. Ninguém reparava no conde viúvo que permanecia em silêncio, observando cada gesto, cada palavra, cada sombra que se erguia sobre a moça. De repente, uma rajada de vento entrou pelas janelas abertas do salão e apagou várias tochas. A penumbra cobriu o lugar durante alguns segundos. No meio daquela escuridão, Roderick deu um passo à frente. Sua voz, grave e profunda, rompeu o ar como um trovão inesperado. Se este homem rejeita o que não compreende, que saiba todo o reino que eu não compartilho da sua cegueira. O murmúrio transformou-se em um silêncio gélido. Os olhos de todos cravaram-se no conde. Ninguém esperava que aquele homem, a quem julgavam acabado, ousasse falar. Roderick aproximou-se, até ficar diante de Isolda. Ela ergueu o olhar, surpreendida, e naquele instante seus olhos se encontraram. Ele não viu gordura, nem desonra, nem humilhação. Viu uma mulher que havia suportado a zombaria de um mundo cruel e, mesmo assim, não permitira que lhe roubassem a dignidade. Se ninguém mais é capaz de ver o valor desta dama, disse com firmeza, que todos sejam testemunhas de que eu, conde de Alborã, a honrarei como ela merece. O salão explodiu em murmúrios, em exclamações de incredulidade. Alguns riram, outros se escandalizaram, mas todos compreenderam que algo inesperado estava acontecendo. Isolda, ainda tremendo por dentro, mal podia acreditar no que ouvia. Pela primeira vez, alguém não a olhava como um fardo, mas como um tesouro que devia ser protegido. Aquele instante, marcado pelas palavras de um conde viúvo e pela respiração contida de uma mulher humilhada, seria lembrado como o início de um vínculo que desafiaria o tempo, a dor e as correntes do destino. Mas o que ninguém sabia era que aquele gesto heróico não apenas mudaria a vida de Isolda, como também a despertaria inimigos ocultos, dispostos a destruir o que estava prestes a nascer. A sala ficou suspensa em um silêncio impossível. O eco da voz de Roderick, o conde de Alborã, ainda vibrava contra os muros de pedra como se um trovão tivesse explodido dentro do salão. Os presentes trocavam olhares incrédulos, como se tivessem testemunhado uma loucura. Ninguém desafiava desse modo os costumes da nobreza. Ninguém. O jovem pretendente, aquele que havia rejeitado cruelmente Isolda, levantou-se bruscamente do assento. Seu rosto, vermelho de ira, tremia de orgulho ferido. "Isto é uma farsa!" gritou, golpeando a mesa com o punho. "Ninguém ousará transformar em condessa a mulher que eu rejeitei." As damas cobriram a boca para conter os suspiros, e os cavaleiros incomodados desviaram o olhar. O pai de Isolda, Dom Aureliano, tensionou-se como um arco prestes a romper. Sabia o que aquilo significava, que sua filha, já rejeitada publicamente, passara de motivo de zombaria a centro de um escândalo político. Roderick, porém, não vacilou. Deu mais um passo à frente, sua sombra projetando-se sobre o jovem herdeiro como a de um lobo que espreita um cervo. "Não sois digno de pronunciar o nome desta dama", disse com calma gélida. "E se a vossa arrogância vos cega, deixai que a história recorde
quem a rejeitou, e quem soube ver o seu verdadeiro valor. Os murmúrios cresceram como fogo descontrolado. Alguns começaram a aplaudir timidamente, outros o olhavam com repulsa. Naquele reino dividido, o que acabava de acontecer não era simplesmente um gesto romântico, era um desafio às normas, aos pactos e à autoridade dos mais poderosos linhagens. Isolda, com o coração martelando no peito, mal podia compreender o que estava acontecendo. A humilhação ainda ardia em suas faces, mas agora se misturava com outra sensação, desconhecida e perigosa: esperança. Quando a tensão parecia prestes a explodir, um arauto entrou de improviso no salão com um pergaminho na mão. Sua voz rompeu o ar. Notícias da fronteira de Bravencourt. A trégua foi rompida. O caos desatou-se em um segundo. Os nobres levantaram-se dos assentos, os soldados correram para a saída, e as vozes misturaram-se em um coro de alarme. A ameaça de uma guerra voltava à região justo no momento em que a declaração do conde havia desencadeado outra tormenta dentro da corte. Dom Aureliano cerrou os dentes, aproximou-se de Roderick e sussurrou com fúria contida: "Condenaste a minha filha e a ti mesmo." Roderick sustentou o olhar com uma serenidade que só alguém que já perdera tudo podia manter. "Não, Dom Aureliano. Eu a libertei." Isolda, ainda em choque, compreendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Tinha sido prometida por carta e rejeitada com desprezo, mas aquele conde viúvo, com uma única frase, havia mudado o rumo de seu destino. No entanto, o que ainda não sabia era que esse gesto traria não apenas esperança, mas também inimigos decididos a destruí-la a qualquer preço. A guerra que se aproximava seria o cenário perfeito para colocá-los à prova. A notícia da guerra nas fronteiras de Bravencourt foi como um relâmpago que dividiu a sala em duas. De um lado, os nobres temerosos de perder privilégios; de outro, os soldados ansiosos por derramar sangue para demonstrar sua lealdade. No meio do caos, Isolda e Roderick permaneciam juntos, olhando-se com uma intensidade que nenhum dos dois sabia explicar. Contudo, fora do salão, entre corredores escuros e tapeçarias carcomidas pelo tempo, já começava a formar-se um complô. A rejeição do jovem herdeiro não fora um capricho isolado, respondia a um pacto político que devia unir duas famílias poderosas. Com a intervenção de Roderick, tudo se rompeu num instante. E isso, na linguagem da nobreza, equivalia a uma declaração de guerra interna. Os primeiros a se reunirem foram os lords de Terracourt, aliados do herdeiro. Numa câmara fechada, juraram que Isolda jamais ocuparia um lugar na corte. "Não podemos permitir que uma mulher rejeitada, uma mulher obesa, macule o sangue dos Alborã", rosnou Lord Hadrian, com o rosto deformado pela raiva. "O povo lembrará disso como uma afronta", acrescentou outro. "Se a aceitarmos, criaremos um precedente. Qualquer filha esquecida poderá sonhar em tornar-se condessa." As velas tremeluziam enquanto selavam um pacto em segredo. Isolda deveria ser humilhada publicamente, afastada de Roderick e enviada para longe, ainda que isso significasse quebrar a pouca estabilidade que restava no reino. Enquanto isso, no pátio do castelo, Isolda caminhava sozinha. O ar cheirava a ferro e a fumaça, mistura do treino dos soldados e dos fornos acesos. Sentia o peso de todos os olhares cravados nela, alguns com desprezo aberto, outros com compaixão disfarçada, mas dentro de si algo havia mudado. Aquele conde viúvo tinha visto nela o que ninguém mais via, e essa centelha começava a transformar-se em fogo. Roderick a alcançou, sob os arcos de pedra. Sua figura imponente projetava sombra sobre o chão úmido. "Vós vos tornastes alvo de todos", disse com sinceridade. "O vosso nome corre na boca de cada nobre." Isolda respirou fundo.
Seus olhos, ainda vermelhos pela humilhação, encontraram-se com os dele. Então que falem, que digam o que quiserem. Prefiro ser lembrada por ser quem sou, antes que fingir ser a mulher que desejam. O conde não pôde evitar um leve sorriso. Tinha perdido tanto, que já não esperava encontrar em ninguém aquela valentia. E, no entanto, ali estava ela, uma mulher desprezada por seu corpo, transformada em um símbolo de resistência diante de um mundo cruel. Mas justo quando parecia que a conversa lhes dava um respiro, um mensageiro chegou ofegante pela entrada do castelo. Trazia nas mãos um pequeno cofre, selado com o emblema dos Terracourt. Entregou-o com mãos trêmulas e retirou-se sem dizer palavra. Isolda o abriu. Dentro não havia joias nem cartas diplomáticas, mas sim um espelho rachado, e sobre ele uma mensagem escrita com tinta preta. Um reflexo quebrado não merece coroa. Um arrepio percorreu as costas de Isolda. A mensagem era clara. Aquilo não era uma simples rejeição. Era uma ameaça. Os Terracourt não descansariam até destruí-la. Roderick tomou o espelho, lançou-o contra o chão e o quebrou em 1000 pedaços. Que tentem o que quiserem, disse em voz grave. Enquanto eu respirar, não permitirei que vos toquem. O que nenhum dos dois imaginava era que essa promessa os arrastaria para um jogo perigoso, onde a traição espreitava em cada esquina, e a guerra externa nas fronteiras logo se misturaria com uma guerra ainda mais impiedosa, a que se travaria dentro da corte. Os rumores espalharam-se como um incêndio pelos corredores do castelo e, em questão de dias, atravessaram os muros de pedra para deslizar-se pelas ruas estreitas e pelas aldeias pobres de Valistela. As cozinheiras nas cozinhas sussurravam a história enquanto amassavam o pão. Os soldados nas tabernas brindavam e riam, recordando a humilhação da filha de Miralba, e nos mercados as vendedoras repetiam a cena, com gestos exagerados, como se tivessem estado presentes no salão naquele dia. A prometida foi rejeitada por ser obesa, mas um conde viúvo a defendeu diante de todos. O povo, dividido, tomou partido. Alguns a viam como um símbolo de vergonha, uma mulher marcada para sempre pela rejeição. Mas outros, os mais humildes, aqueles que também tinham sentido o chicote do desprezo, começaram a olhá-la de outra maneira. À noite, quando as fogueiras iluminavam os currais e as crianças pediam histórias antes de dormir, Isolda já não era apenas a obesa de Miralba, era a dama que se manteve de pé quando todos a quiseram ver ajoelhada. Mas essa nova fama tinha um preço, e os Terracourt não estavam dispostos a permitir que a simpatia por ela crescesse. Numa tarde, enquanto o sol tingia os muros de ouro e os pássaros esvoaçavam sobre as torres, Isolda decidiu sair ao pátio dos estábulos. O cheiro de feno e ferro a rodeava. Queria estar sozinha, longe dos olhares dos cortesãos. No entanto, o que encontrou foi outra coisa. Ao aproximar-se do bebedouro, ouviu um estalo estranho. Antes que pudesse reagir, uma faca silvou no ar e cravou-se no poste de madeira, a poucos centímetros de seu rosto. O golpe ressoou como um trovão. "Afastai-vos de onde não pertenceis, mulher rejeitada!" cuspiu uma voz vinda das sombras. Isolda virou-se com o coração disparado. Ali entre os estábulos, 3 homens cobertos com capas escuras aproximavam-se com passos lentos, cada um empunhando adagas afiadas que brilhavam à luz do crepúsculo. O instinto a levou a recuar, mas a raiva, a mesma que tinha sentido ao ser humilhada publicamente, a manteve firme. Não correu, não gritou. Olhou-os diretamente nos olhos, embora suas mãos tremessem. "É isso o melhor que a vossa nobreza pode fazer?" Disse com voz trêmula, mas digna. "Mandar assassinos contra uma mulher?" Um deles avançou. Mas antes que pudesse tocá-la, uma figura surgiu com a rapidez de um lobo.
Roderick de Alborã. Com a espada desembainhada, o brilho do aço cortou a penumbra. Seu golpe foi certeiro, e o primeiro atacante caiu no chão com um grito dilacerante. Os outros dois recuaram, mas Roderick avançou com a fúria de um homem que já havia perdido tudo e não pretendia perder de novo. O choque do metal encheu o pátio de ecos metálicos. Os cavalos relinchavam, os cães latiam e o ar cheirava a sangue fresco. Isolda, paralisada, observava como o conde lutava por ela. Seu coração batia como um tambor. Nunca tinha visto um homem arriscar-se daquela maneira por sua vida, não como obrigação, não como dever, mas como um juramento silencioso. Quando tudo terminou, um dos atacantes jazia no chão, outro fugira gravemente ferido. E o terceiro ficou inconsciente aos pés de Roderick. O conde, com a respiração agitada, ergueu o olhar para Isolda. Não vos disse que seria fácil, murmurou, guardando a espada. Mas prometi que ninguém vos tocaria enquanto eu vivesse. Isolda, com lágrimas que não soube conter, entendeu que aquele homem não era um salvador passageiro. Era alguém disposto a carregar com ela contra todo um mundo que a desprezava. Mas o que nenhum dos dois imaginava era que aquele ataque não tinha sido uma simples tentativa falha. Era um aviso, um alerta de que a guerra contra eles não se travaria apenas nos campos de batalha, mas em cada canto do reino, em cada sussurro, em cada sombra. A primeira gota de sangue já tinha sido derramada. O atentado, nos estábulos, não tardou a espalhar-se como um segredo impossível de conter. Nas cozinhas, falava-se de um corpo encontrado no chão. Nos corredores, comentava-se o cheiro metálico do sangue ainda fresco, e nas torres, os guardas murmuravam que a filha rejeitada de Miralba tinha sido alvo de assassinos em sua própria casa. O castelo inteiro estava em suspense, o medo respirava-se em cada esquina, mas o mais surpreendente foi a reação de Isolda. A jovem que dias antes havia abaixado o olhar sob as zombarias, agora mantinha-se ereta, com os lábios firmemente apertados e os olhos acesos de determinação. Em vez de esconder-se, pediu aos criados que a acompanhassem a caminhar pelo pátio principal em plena luz do dia. Queria que todos a vissem. Queria que soubessem que estava viva e que não se deixaria silenciar. "Se me querem fora", disse em voz baixa a uma criada que a olhava com assombro, "terão que olhar-me de frente. Eu não me ocultarei mais." Roderick a observava de longe, e pela primeira vez sentiu que aquela mulher não era apenas alguém a quem devia proteger. Ela mesma começava a forjar-se como algo mais, uma figura capaz de despertar respeito, até entre os que a desprezavam. Naquela mesma tarde, o conde convocou seu homem de maior confiança, um veterano soldado chamado Sir Maelric, curtido por anos de batalhas nas fronteiras. Juntos, interrogaram o atacante que havia ficado com vida. As tochas iluminavam a cela úmida, enquanto Maelric segurava o prisioneiro contra as grades. Roderick olhava-o com olhos frios. "Quem vos enviou?" perguntou. O homem, com a boca ensanguentada, sorriu com cinismo. "Não importa quem, só importa que ela não merece um título, nem uma coroa." Roderick cerrou os dentes. Sabia o que aquelas palavras significavam. Havia mãos poderosas por trás, mãos que jamais se mostrariam diretamente. Era uma guerra nas sombras, e cada passo em falso poderia custar-lhes a vida. Enquanto isso, Isolda começou a aproximar-se do povo. A gente simples, os camponeses, os artesãos, as lavadeiras do rio, a recebia com surpresa. Alguns inclinavam a cabeça, outros evitavam olhá-la, mas pouco a pouco, com pequenos gestos, ela começou a ganhar espaço em seus corações. Ajudava as mulheres nos teares, brincava com as crianças na praça e ouvia os anciãos que contavam histórias de tempos passados. Numa tarde, um menino lhe ofereceu uma flor murcha que tinha apanhado do chão. "Para vós, minha dama",
disse timidamente. Isolda sorriu com uma doçura que fez todos ao redor se calarem. Esse gesto, pequeno mas poderoso, foi o início de um rumor diferente. Talvez a rejeitada não fosse uma vergonha. Talvez fosse uma esperança. Mas nos salões da nobreza, essa transformação era vista com perigo. Os Terracourt sabiam que, se o povo começasse a amá-la, seu poder cresceria de um modo que não poderiam controlar. Assim, começaram a tramar um plano ainda mais sombrio. Não apenas destruir sua reputação, mas arrancá-la do coração do conde. O primeiro sinal chegou em forma de traição. Um servo de confiança de Roderick foi encontrado morto perto da muralha norte. Entre suas roupas carregava uma carta selada. Uma carta que falava de conspirações para dividir o reino. E em letras tortas mencionava um nome, Isolda. Era o início de uma campanha de mentiras, falsos testemunhos e provas manipuladas que buscavam uma coisa: convencer o reino de que a filha obesa de Miralba não era apenas indigna, mas perigosa. A notícia caiu como uma adaga envenenada. Isolda de Miralba, a mulher rejeitada por sua gordura e defendida por um conde viúvo, agora era acusada de conspirar contra o reino. O rumor espalhou-se pelos corredores do castelo com a rapidez do fogo sobre a palha seca. A obesa de Miralba vendeu segredos aos inimigos, diziam uns. É uma bruxa disfarçada de dama, asseguravam outros. Cada palavra era uma faca a mais cravada em sua reputação. O Conselho de Nobres convocou um julgamento na grande sala. Uma imponente câmara, com muros cobertos por tapeçarias de antigas batalhas e lâmpadas que pendiam como aranhas douradas. A sala estava lotada. Nobres, soldados, criados e até camponeses foram autorizados a assistir ao que prometia ser um espetáculo humilhante. Isolda entrou, vestida com uma túnica simples de cor marfim. Seu rosto estava sereno, embora suas mãos tremessem sob as mangas. Os murmúrios transformaram-se em risadas abafadas quando cruzou para o umbral. Havia aqueles que esperavam vê-la cair de joelhos, chorando e suplicando clemência. Mas ela não o fez. Caminhou com passo firme, o olhar erguido, como se aquele salão não pudesse quebrá-la. No centro, sobre um estrado elevado, aguardavam os acusadores, Lord Hadrian de Terracourt e seus aliados. Ao seu lado, um escriba abriu a carta que havia sido encontrada junto ao servo morto. As palavras tortuosas foram lidas em voz alta. Isolda trairá Roderick, entregará informações das tropas ao inimigo e, com isso, destruirá o reino. O salão explodiu em gritos de indignação. Alguns golpeavam o chão com os bastões, outros clamavam por sua cabeça. Lord Hadrian sorriu satisfeito. Havia conseguido o que queria. Mas então, uma voz retumbou do fundo da sala. Era a de Roderide Alboran, que avançava com passo imponente, sua capa negra arrastando-se como uma sombra atrás de si. Mentira! Rugiu, e o silêncio caiu como um manto pesado. Colocou-se ao lado de Isolda, pondo seu corpo entre ela e os acusadores. Acaso credes que a mulher que defendeu sua honra diante de todos, a mulher que suportou humilhações sem se quebrar, seria capaz de trair este reino? Não. Isto é uma farsa de covardes que não suportam que alguém a quem rejeitaram agora tenha coragem de olhá-los de frente. Os murmúrios mudaram de tom. Alguns se remexeram incomodados. Outros o olhavam com ódio. Lord Hadrian levantou-se com teatralidade. Palavras. Apenas palavras de um conde viúvo que já não tem nada a perder. Que prova podeis mostrar da sua inocência? Roderick não respondeu com papéis nem com testemunhas. Voltou-se para Isolda. Seus olhos, cheios de fúria e ternura, a convidaram a falar. Ela engoliu em seco. Seu coração batia forte. Nunca havia falado diante de tanta gente. Mas naquele instante, entendeu que calar
seria dar razão a seus inimigos. Fui chamada de obesa, vergonha, fardo, disse com voz firme, que pouco a pouco foi crescendo. Fui humilhada e rejeitada, mas jamais, jamais trairia este reino. Porque este reino também é meu, ainda que queiram negá-lo. Sou filha destas terras, e se devo morrer, que seja aqui de pé, e não como uma traidora. Um silêncio denso percorreu a sala. O eco de suas palavras ficou suspenso no ar. Ninguém esperava por isso. Uma mulher, marcada pela zombaria, havia transformado a humilhação em um ato de dignidade impossível de ignorar. Nesse momento, as portas do salão abriram-se de súbito. Um soldado entrou correndo, suado, com a armadura salpicada de poeira. Ajoelhou-se diante do conselho e gritou: Senhores, capturamos um espião nas muralhas do norte e ele carregava outra carta idêntica à que acusa a dama Isolda. O conselho ficou paralisado. Os olhos de todos moveram-se do espião recém-descoberto para a carta manchada de sangue. A evidência de uma conspiração maior que qualquer intriga pessoal começava a vir à luz. Lord Hadrian cerrou os dentes, mas era tarde demais. A máscara de seu plano começava a se quebrar. Isolda, com o peito agitado e os olhos brilhando de lágrimas contidas, soube que naquele dia não havia conquistado sua inocência pelas provas, mas pela força de sua voz. Mas, no fundo de seu coração, compreendeu algo mais. Aquilo era apenas o início. A guerra que a cercava estava prestes a devorá-la. O silêncio após a entrada do soldado transformou-se em um estrondo de vozes conflitantes. Alguns nobres, antes tão seguros do destino de Isolda, agora murmuravam confusos, incapazes de negar a evidência. Havia outra carta idêntica, e desta vez não fora encontrada em suas mãos, mas nas de um espião estrangeiro capturado na muralha norte. O escriba tremia, enquanto comparava ambos os documentos sob a luz das tochas. As letras eram as mesmas, os símbolos de traição idênticos, mas o mais revelador foi o selo, uma marca falsa, que imitava grosseiramente o emblema dos Miralba. A armadilha o estava exposta. Isolda, que até há pouco era alvo de risadas e desprezo, agora erguia-se como uma figura inesperada de dignidade. Não havia dito muitas palavras, mas seu discurso breve e firme ainda ressoava nos muros da sala. Em seu rosto, avermelhado mais firme, havia algo que ninguém podia negar: coragem. O povo que lotava aos cantos para assistir ao julgamento não pôde conter-se. Das últimas filas, uma mulher de roupas humildes levantou a voz: Deixem-na em paz. Ela é mais nobre que muitos de vós. O grito quebrou a tensão como uma flecha lançada ao ar. Vários camponeses assentiram e logo se ouviram outros murmúrios de apoio. Pela primeira vez, o nome de Isolda não vinha acompanhado de zombaria, mas de respeito. Roderick aproveitou o momento. Vedes? Disse, estendendo o braço para a multidão, zium para a multidão. A voz do povo já começa a reconhecer o que vós, cegos pelo orgulho, vos negais a ver. Esta mulher não é uma ameaça, é um exemplo. Os nobres do conselho olharam-se entre si, inquietos. Lord Hadrian, no entanto, não se abalou. Levantou-se lentamente, seus olhos carregados de um veneno gelado. Credes que vencestes hoje, disse com voz grave, mas não vos enganeis. O reino não se governa com simpatia do povo, nem com discursos cheios de lágrimas. O reino governa-se com poder, e isso vós, conde viúvo. E vós, filha rejeitada, não tendes. Depois, com um gesto brusco, recolheu seus papéis e abandonou a sala, deixando atrás de si um silêncio pesado. Todos sabiam o que isso significava. Hadrian não fora derrotado. Apenas recuara para atacar de uma forma mais sombria. Isolda, ainda com a respiração agitada, permitiu-se enfim soltar as lágrimas que havia contido durante todo o julgamento. Não eram lágrimas de derrota,
mas de alívio. Havia sobrevivido à prova e o fizera sem se quebrar. Roderick tomou-a pelo braço e conduziu-a para fora do salão. A multidão os seguia com o olhar, alguns inclinando a cabeça com respeito, outros sussurrando palavras de apoio. Nesses pequenos gestos, Isolda sentiu como seu mundo mudava. Pela primeira vez, não era vista apenas como a obesa rejeitada, mas como uma mulher que havia enfrentado a nobreza e saído de cabeça erguida. Naquela noite, o castelo estava em calma aparente, mas, sob essa superfície, a tempestade crescia. Lord Hadrian, na penumbra de seus aposentos, quebrava taças de vinho contra o chão, enquanto jurava em voz baixa: "Se o povo a adora, farei com que o povo a odeie. Se o conde a protege, farei com que o conde duvide dela. Não descansarei até vê-la cair." A vingança já estava em marcha, e seu plano seria mais cruel que um simples atentado. Iria semear a dúvida no coração de Roderick, porque sabia que até os laços mais fortes podiam quebrar-se se golpeados por dentro. Isolda dormia naquela noite em um quarto simples, pensando que havia vencido uma batalha. Não sabia que o mais doloroso ainda estava por começar. O amanhecer chegou tingido de um vermelho estranho, como se o próprio sol pressagiasse sangue e traição. Nos corredores de Valistella, a calma aparente após o julgamento quebrava-se com sussurros invisíveis, como veneno dissolvendo-se em água pura. Lord Hadrian, humilhado diante do conselho, não havia perdido tempo. De seu retiro forçado, teceu um plano mais retorcido que qualquer ataque frontal. Se não podia destruir Isolda com espadas nem cartas falsas, destruiria-a com rumores, e o primeiro alvo não seria ela, mas o coração do próprio Roderick de Alborã. Os emissários de Hadrian começaram a espalhar histórias cuidadosamente elaboradas. Diziam que Isolda, em segredo, havia se reunido com homens de Bravencourt nas noites anteriores ao julgamento, que o espião capturado na Muralha Norte não era um inimigo, mas um aliado seu, que as lágrimas derramadas no julgamento foram um teatro aprendido com as camponesas que costumava frequentar nos mercados. Não eram provas, mas as palavras, repetidas vezes, tornavam-se facas afiadas e logo chegaram aos ouvidos do conde. Numa tarde, enquanto treinava com sua espada no pátio de armas, Roderick ouviu 2 de seus capitães murmurarem às suas costas: "Dizem que a dama Isolda tinha contato com espiões. Não acredito. Eu também não, mas... E se for verdade? O conde perderia mais que a honra." Roderick deteve o golpe em seco. Não disse nada, mas as sementes haviam sido lançadas. A dúvida, silenciosa e cruel, começou a instalar-se em um canto escuro de sua mente. Isolda percebeu. Nos jantares ele falava menos. Seus olhos, antes firmes e protetores, pareciam perder-se em pensamentos distantes. Uma noite, incapaz de suportar o peso do silêncio, ela se atreveu a perguntar: "Deixastes de acreditar em mim, meu senhor?" Roderick olhou-a, com o rosto endurecido pela tormenta interior. "Quero acreditar", murmurou, "mas os homens falam, e as provas que procuram sempre parecem apontar-vos." Isolda apertou o coração com raiva e dor. Nunca esperara amor incondicional de ninguém, mas acreditava na lealdade do conde. Que ele duvidasse, ainda que por um instante, era como uma lâmina enterrando-se sob sua pele. Naquela noite não dormiu. Caminhou sozinha pelos corredores escuros, ouvindo os ecos dos passos dos guardas e o ranger da madeira velha. Lembrou-se de todas as humilhações vividas, as risadas, os olhares, a rejeição pública. E agora, quando finalmente alguém a havia defendido, a dúvida ameaçava roubar-lhe o pouco que havia conquistado. Mas o que Isolda não sabia era que Lord Hadrian havia preparado um golpe final, um testemunho falso. Um jovem camponês, comprado com ouro e promessas,
estava pronto para declarar diante do conselho que havia visto Isolda entregar um pergaminho a um homem de Bravencourt nos estábulos. O cenário estava montado. Bastava com essa mentira para que a pequena fenda de dúvida em Roderick se transformasse em um abismo. E justo quando Isolda se dispunha a procurar o conde para defender-se, um servo chegou com uma mensagem urgente. Minha dama, deveis apresentar-vos amanhã ao amanhecer na sala do conselho. Acusam-vos novamente, desta vez com uma testemunha. Isolda fechou os olhos. A batalha que acreditava ter vencido reabria-se com mais força, e agora, o mais doloroso não seria enfrentar seus inimigos, mas descobrir se o homem que jurara protegê-la ainda estaria ao seu lado. O amanhecer do dia seguinte chegou com um ar espesso, como se até o céu soubesse que se aproximava uma confrontação decisiva. O Conselho de Nobres reuniu-se novamente na grande sala, desta vez com maior expectativa do que nunca. As tochas ardiam com mais intensidade e os bancos estavam abarrotados de curiosos. O murmúrio era incessante, o povo queria sangue e os nobres queriam um veredito. Isolda entrou pelas enormes portas de madeira. Usava o mesmo vestido marfim, agora com um cinto de tecido azul que realçava sua figura larga e firme. Não ocultava o que era. Caminhava como quem entra na boca de um lobo, consciente de que as presas a esperavam. À sua frente, os acusadores a aguardavam com rostos de satisfação. E no centro, sobre um pequeno estrado improvisado, encontrava-se a suposta testemunha, um jovem camponês de rosto abatido que não levantava os olhos do chão. O escriba anunciou sua declaração. O jovem, com voz trêmula, mas firme, relatou que tinha visto Isolda nos estábulos, entregando um pergaminho a um homem de roupas estranhas na noite anterior à captura do espião. Jurava, com a mão sobre um crucifixo de ferro, que seus olhos não poderiam enganá-lo. O salão explodiu em exclamações. Muitos assentiam, convencidos. Outros murmuravam com incredulidade. Roderick, sentado na primeira fila, escutava em silêncio, com o senho franzido e a respiração contida. Cada palavra da testemunha era uma adaga em sua mente. Isolda deu um passo à frente. Mentis, disse sem hesitar, e sua voz ressoou com tal força que até os guardas estremeceram. Olhou o jovem diretamente, sem piscar. Não me vistes nos estábulos, porque naquela noite eu não estava lá. Nessa noite eu estava na enfermaria, ajudando uma mulher que dava à luz, e há testemunhas que podem confirmá-lo. Houve um murmúrio de surpresa. Ninguém esperava. O rosto do jovem testemunha empalideceu de imediato. Tentou sustentar sua mentira, mas sua voz quebrou. O escriba exigiu provas. Do público, uma camponesa idosa levantou-se com esforço, apoiada em um bastão. Eu estava lá, disse com voz fraca, mas segura. Isolda de Miralba segurou minha mão quando minha filha trouxe ao mundo seu filho. Não se moveu do meu lado até o amanhecer. O silêncio tornou-se ensurdecedor. A falsa testemunha desabou de joelhos, incapaz de sustentar a farsa. Confessou entre lágrimas que Lord Hadrian o havia comprado com ouro, prometendo-lhe terras e proteção se acusasse a dama. Os gritos ergueram-se na sala. Alguns nobres exigiam justiça contra Hadrian. Outros tentavam minimizar o ocorrido. Mas o que ninguém podia negar era que Isolda, mais uma vez, havia enfrentado o fio da humilhação e o transformado em uma arma para desmascarar seus inimigos. Roderick levantou-se, incapaz de continuar calado. Sua voz retumbou como um martelo sobre a bigorna. Basta já desta farsa, exclamou. Tentastes manchar o nome de uma mulher cujo único crime é existir fora de vossos estreitos cânones. Hoje quisestes destruí-la com mentiras, e a única coisa que conseguistes foi demonstrar sua grandeza. Virou-se para Isolda.
Por um instante, as dúvidas que o atormentavam se desfizeram como névoa ao sol. Olhou-a com uma mistura de admiração e devoção. "Perdoai-me", murmurou em voz baixa, o suficiente para que apenas ela o escutasse. "Duvidei quando não devia. Não voltarei, Weiwei-Chu, a fazê-lo jamais." Isolda o fitou, com os olhos brilhantes, mas não respondeu. Não ainda. Tinha aprendido que a confiança não se pedia nem se dava. Demonstrava-se em cada ação, em cada gesto. A sessão do conselho terminou em um caos de vozes, mas o povo, aglomerado nas portas, já havia decidido seu veredito. Ao sair, Isolda foi recebida, não com risadas nem insultos, mas com vivas. Alguns lhe lançavam flores secas, outros erguiam os braços. Pela primeira vez em sua vida, sentiu o que era ser vista não como um peso, mas como uma força. Mas enquanto a multidão celebrava, em uma ala escura do castelo, Lord Hadrian jurava sua última vingança. Havia perdido terreno, mas ainda lhe restava um recurso final: a guerra nas fronteiras. Ali, entre o caos das batalhas, planejava afundá-los para sempre. O eco da traição não tinha terminado de se apagar quando chegou a notícia. Bravincourt havia rompido as linhas de trégua e avançava para as terras do norte. Os tambores de guerra retumbaram por todo Valistela. O destino de Isolda e Roderick já não se decidiria nos corredores de pedra nem nos salões do conselho, mas no campo aberto, onde o ferro e o sangue eram os únicos juízes. O exército preparou-se às pressas. Homens de armaduras gastas e camponeses armados com lanças improvisadas enchiam os pátios enquanto ferreiros golpeavam suas bigornas até altas horas da noite. O cheiro de suor, óleo e ferro candente impregnava o ar. Isolda observava do alto da muralha. O vento agitava sua túnica e seus cabelos escuros. Podia sentir o medo do povo, um medo que conhecia bem. Recordava o que era ser apontada, rejeitada e ridicularizada. E agora, aquele mesmo povo que antes a desprezava, a olhava buscando um lampejo de esperança. Não hesitou. Desceu até o pátio e colocou-se entre os soldados. "Sou Isolda de Miralba", disse com voz clara. "Fui prometida por carta, rejeitada por ser obesa, humilhada e acusada de traição. Mas ainda estou aqui. E se eu continuo de pé depois de tudo isso, vós também podeis fazê-lo diante de Bravencourt." Um murmúrio percorreu as fileiras. Alguns sorriram, outros ergueram suas armas. A força de suas palavras acendeu algo que a disciplina militar não havia conseguido: a convicção. Roderick, que a observava a alguns passos de distância, sentiu um nó no peito. Aquela mulher, que dias antes parecia uma vítima, agora erguia-se como um estandarte de dignidade. Não era ele quem a protegia, eram eles que se protegiam mutuamente. A batalha começou ao amanhecer. O céu estava coberto de nuvens negras, e o cão tremia com o galope dos cavalos inimigos. O choque foi brutal. Espadas contra escudos, lanças que perfuravam carne, gritos de dor que se misturavam ao estrondo das trompas de guerra. Roderick liderava a primeira linha, sua espada reluzindo como um raio entre a tempestade de aço. Lutava com ferocidade implacável, consciente de que cada golpe não era apenas pelo reino, mas por ela. Isolda, contra todos os conselhos, não permaneceu na segurança do castelo. Montada em um cavalo branco, cavalgou até o campo de batalha, com um grupo de curandeiras e criadas que levavam água, ataduras e bálsamos. Não empunhava uma espada, mas sua coragem era igualmente grande. Entre cadáveres e feridos, sustentava cabeças, tratava feridas, oferecia palavras de alento. No meio do caos, um grito dilacerante ecoou. Roderick havia caído de seu cavalo após receber um golpe brutal no ombro. O exército de Bravencourt tentou cercá-lo. Isolda não pensou. Guiada por um fogo interior mais forte que o medo,
esporeou seu cavalo e abriu caminho entre o sangue e a lama. Suas mãos, acostumadas a tarefas delicadas de agulha e linha, agarraram as rédeas com força descomunal. "Atrás!" gritou, com uma voz que ressoou como um trovão. Os soldados de Valistela, ao vê-la no meio do combate, inflamaram-se, como se tivessem recebido a ordem mais poderosa, avançaram com fúria renovada, rompendo o cerco que ameaçava seu conde. Roderick, ferido, mas consciente, viu como aquela mulher, a quem todos haviam desprezado, inspirava os homens a lutar além de suas forças. A batalha inclinou-se. O exército de Bravencourt começou a recuar. O chão ficou tingido de sangue, o ar de fumaça, e os gritos de vitória misturavam-se aos soluços dos moribundos. Quando tudo terminou, Isolda desceu de seu cavalo e ajoelhou-se junto a Roderick. Suas mãos, manchadas de sangue alheio, sustentaram seu rosto. "Não me deixeis", sussurrou entre lágrimas. "Não agora, quando apenas começamos a viver." Ele sorriu, com o rosto coberto de pó e feridas. "Não", respondeu fraco. "Não vos deixarei. Prometi proteger-vos, mas hoje sois vós quem me salvastes." A multidão reuniu-se ao redor. Não viam uma mulher rejeitada, nem um conde caído. Viam dois espíritos que, em meio à guerra, tinham demonstrado que a verdadeira força não estava na espada nem na aparência, mas no vínculo que haviam forjado contra todo o prognóstico. Mas entre os corpos caídos e os estandartes rasgados, alguém mais permanecia de pé, observando de longe: Lord Hadrian. Seu plano de destruí-la com rumores havia fracassado. Sua tentativa de acabar com eles no campo de batalha também. Mas em seu olhar ardia a determinação de um homem que ainda não estava derrotado. A sombra de sua última vingança erguia-se sobre eles. A batalha de Bravencourt havia terminado, mas a guerra interna do reino ainda ardia nas sombras. Entre os feridos e os estandartes rasgados, Isolda e Roderick encontraram um breve alívio. O povo os olhava com reverência. Já não eram a rejeitada e o conde viúvo, mas símbolos vivos de resistência e esperança. Entretanto, essa calma era enganosa. No alto de uma colina, entre os restos de fumaça, Lord Hadrian contemplava o campo com os olhos cheios de raiva contida. Havia fracassado em humilhá-la, em manchar seu nome, em arrancar a lealdade de Roderick. E agora, o único recurso que lhe restava era o veneno do desespero, uma última tentativa de vingança, ainda que custasse sua vida. A noite caiu sobre Valistela com um ar inquietante. O castelo celebrava a vitória com um banquete improvisado, fogueiras acesas e canções desafinadas de soldados que tentavam esquecer o sangue derramado. Mas entre os muros, a traição avançava em silêncio. Isolda saiu à sacada do salão principal. O vento frio acariciava seu rosto. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar. Um futuro em que já não seria lembrada como a prometida rejeitada, mas como a mulher que desafiou a todos e manteve-se de pé. De repente, um murmúrio de passos leves atrás dela. Virou-se apenas, mais tarde demais. Uma adaga fria pousou em sua garganta. "Sempre foste um erro, Isolda", sussurrou a voz venenosa de Hadrian. "E os erros corrigem-se." Antes que pudesse reagir, a porta abriu-se com força. Roderick apareceu, ainda com o braço enfaixado, mas com os olhos acesos de fúria. "Hadrian!" rugiu, desembainhando-a da espada. "Larga-a agora mesmo." O traidor sorriu, pressionando ainda mais o fio contra a pele de Isolda. "Um passo a mais e a vida dela se apaga." O silêncio encheu a sala. O coração de Isolda batia tão forte que sentia que ia romper-lhe o peito. Sabia que, com um único movimento em falso, tudo terminaria. Mas então lembrou-se de algo. Todas as vezes em que havia sido humilhada e permanecera em silêncio.
todas as lágrimas derramadas na solidão, todas as dúvidas e o desprezo, e compreendeu que já não seria a vítima de ninguém. Com uma força inesperada, golpeou para trás o cotovelo de Hadrian e virou o rosto apenas o suficiente para livrar-se do fio. A adaga cortou de leve sua pele, deixando uma linha vermelha, mas foi o bastante para que Roderick se lançasse sobre o inimigo. O choque foi brutal. A espada do conde e a adaga de Hadrian encontraram-se numa dança mortal. O salão inteiro vibrava a cada golpe metálico, enquanto Isolda, ainda ao a tremer, observava a luta que decidiria seu destino. Hadrian era ágil, movido pela raiva e pelo desespero, mas Roderick tinha algo mais, um motivo. Não lutava apenas por sua vida, mas pela da mulher que havia devolvido a luz aos seus dias escuros. O combate culminou quando Roderick, com um grito dilacerante, desarmou Hadrian e o lançou contra o chão de pedra. A adaga ficou a centímetros do rosto do traidor. "Está acabado", disse o conde ofegante. Hadrian olhou-o com ódio, mas também com medo. Isolda aproximou-se lentamente, ainda com o sangue quente a escorrer pelo pescoço. Seus olhos não mostravam rancor, mas algo mais profundo, firmeza. "Não vos mateis entre vós", disse ela, sua voz clara ressoando no salão. "O reino deve ver que somos maiores que a vossa traição." O povo, que havia irrompido na sala após ouvir o estrondo, contemplou a cena. Não viram uma vítima, nem um monstro, mas uma mulher que, apesar da ferida e do medo, escolheu a justiça em vez da vingança. Lord Hadrian foi preso, e nessa mesma noite, sob as estrelas, os aldeões acenderam fogueiras não apenas pela vitória militar, mas pelo nascimento de algo mais, a esperança de um novo tempo. Roderick, ainda ferido, tomou a mão de Isolda, ergueu-a diante de todos e declarou com voz solene: "Foi prometida por carta e rejeitada por ser obesa, mas hoje, diante de todos vós, proclamo que Isolda de Miralba será minha esposa, não por dever, não por conveniência, mas porque ninguém demonstrou tanta força, tanta dignidade e tanto amor por este reino como ela." O clamor foi um rugido. O nome de Isolda ecoou nas muralhas e nos vales. Já não era a mulher rejeitada, mas a condessa que havia enfrentado o desprezo e o transformado em respeito eterno. Nos dias seguintes, enquanto a ferida em seu pescoço cicatrizava, Isolda caminhava entre o povo. As crianças corriam até ela, as mulheres ofereciam flores e os homens inclinavam a cabeça em sinal de respeito. E ela compreendeu que, no fim, o que a definia não era seu corpo, nem as zombarias que havia suportado, mas a marca que deixava no coração de cada pessoa que a olhava. Roderick tomou-lhe a mão numa noite sob a lua. "Devolveste-me a vida, Isolda", sussurrou. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. "Não, meu senhor. Vós me destes a coragem de mostrar quem eu realmente era." E assim, entre cicatrizes visíveis e invisíveis, nasceu uma história que o povo lembraria por gerações. Uma história de humilhação transformada em força, de traição vencida pela verdade, e de um amor que floresceu onde ninguém esperava. Isolda, a prometida rejeitada, tornou-se a condessa que ensinou a todo um reino que a verdadeira grandeza não tem forma, nem medida, nem peso. Se esta história conseguiu tocar a tua alma, deixa-nos um like. Escreve nos comentários a palavra esperança para mostrar-nos que ouviste até o fim. Partilha este vídeo com alguém que acredita em segundas oportunidades e subscreve ao canal para mais histórias que inspiram e transformam.